Essa aqui é a famosa barragem. A gente teve muita sorte aqui, na verdade. Um dos vales, na minha opinião, mais lindos da Suíça. Eles voltaram horas depois e a mochila com dinheiro ainda estava lá. Um cafezinho ali de 1 hora. Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar contigo um pouco sobre como é morar na Suíça. Se tu não me conhece, meu nome é Ângelo, eu moro aqui e nesse canal a gente fala sobre isso. E a primeira coisa de interessante que eu posso te falar sobre como é morar na Suíça é que na primavera ou no verão, agora são 8 horas da noite e tá de dia. Parece que são 5 da tarde. Mas claro, no inverno, às vezes 4 da tarde já tá de noite, já tá praticamente escuro. Então nós nos teletransportamos de novo para outro dia, agora já estamos no fim de semana. Hoje a gente está aqui no Vale da Versasca, um dos vales, na minha opinião, mais lindos da Suíça. É onde tem a famosa Ponte dei Salti. Esse lugar que a gente está aqui agora é um pouco acima da Ponte dei Salti. E como tu pode ver, é um rio muito bonito, é um lugar muito legal de tu vir passear. Tu consegue pegar um ônibus para vir até aqui, tem uma parada logo ali em cima, e aí tu pode vir aqui e passear. Se tu também precisar estacionar, tem um estacionamento que tu paga acho que R$2,50 por hora e depois mais alguns centavos a cada hora extra. Infelizmente ainda tá muito frio para tu entrar na água, mas com certeza mais alguns dias, semanas talvez, a água vai estar perfeita. Mas não se engane, não é porque o negócio é bonito que quer dizer que não tem risco nenhum, que é um paraíso. Na verdade, inclusive, descendo aqui, a gente viu muitas placas dizendo sobre os perigos dessa água aqui. As correntes são muito fortes, já houve diversas mortes de pessoas que foram sugadas pelas correntes e simplesmente não conseguiram voltar e acabaram morrendo. Fora a cobra que a gente encontrou ali em cima, descendo pra cá. Mas falando de lazer, sinceramente, se a gente não tivesse gravando esse vídeo aqui e não tivesse alguns compromissos depois, com certeza a gente ia entrar na água do mesmo jeito. Não aqui, né, porque como eu falei, é perigoso. Mas se não, se for uma pessoa mais tranquila, tu pode simplesmente fazer como esse pessoal ali, e ficar tranquilo, pegando um solzinho, olhando essa linda paisagem. Porque, querendo ou não, é um privilégio enorme tu poder estar na frente de um rio assim, cristalino que nem esse, com os Alpes ao redor. Outra coisa impressionante é a infraestrutura do lugar, não só aqui, mas na verdade na Suíça inteira. Mesmo que tu esteja num lugar que não é tão visitado ou que a população seja pequena, eles se esforçam muito para ter as estradas bem feitas, para ter as trilhas bem demarcadas. Aqui, por exemplo, para os pedestres. Que legal, olha para baixo. Mas beleza, agora vamos lá na Ponte dei Salti, porque eu já falei dessa ponte várias vezes aqui no canal e eu tenho que mostrar ela, né? Pô, vou só ficar fazendo propaganda dela aqui, vamos lá. Bem-vindos à Ponte dei Salti, então. Agora falando um pouco de história, a Ponte dei Salti foi construída no século XVII, em 1800 e pouco mais ou menos, ela pegou e caiu, ou foi destruída, alguma coisa do tipo, e ela foi reconstruída em 1960. E hoje, na minha opinião, a coisa mais da hora que tu pode fazer aqui nem é pular da ponte, mas sim fazer diving ali naquela água, que por mais que não pareça tão profunda, é muito profunda. É um novo dia, agora é quarta-feira e a gente acabou de sair do nosso trabalho, ou seja, de casa, e a gente vai levar vocês para dar uma volta com nós no mercado fazer as compras do dia. O mercado aqui na Suíça hoje vai fechar às 7, só que amanhã, nas quintas, ele fecha às 8. Se tu tiver a oportunidade de vir aqui provar isso, prova esse canolo siciliano aí, ó. Muito bom. Eu sei que de coisa de mercado normalmente não é tão bom, mas aqui no Coop, pelo menos, vale muito a pena. E é claro que eu vou pagar essas compras aqui utilizando o cartão da Wise. E o motivo pelo qual eu falo da Wise aqui no canal é porque a Wise, de fato, é a opção mais barata que tem. Eu, mesmo morando aqui na Suíça, eu utilizo a Wise. Pode comparar aí, pesquisar, tipo, Wise versus a operadora que tu tá usando hoje, ou a opção que tu tem em mente, porque eu te garanto que a Wise é a mais barata. Eu, inclusive, vou deixar aqui na descrição alguns links comparativos. E eu também vou estar deixando aqui o meu link, caso tu queira abrir uma conta na Wise e, ao mesmo tempo, tá ajudando o canal. Mas o que eu vou pagar usando o cartão da Wise? A gente teve muita sorte aqui, na verdade. A gente só veio comprar umas coisas e, no final, tipo, tinha várias promoções. Carne de porco, carne de gado, tipo 50% de promoção, e o preço de tudo tá muito bom. Em média, o preço do quilo da carne aqui a gente tá pagando 10 francos o quilo, só que claro, porque tá com promoção, provavelmente essas carnes elas vão vencer hoje ou amanhã, então normalmente quando a gente não vai consumir no mesmo dia a gente congela, e 10 francos o quilo seria o quê? 60 reais, 70 reais, não sei se isso tá caro ou barato aí pro Brasil, mas aqui pra Suíça eu te garanto que é um preço muito bom. Bom, isso também é legal aqui na Suíça, né? Poder passar pra pegar conta.
E uma coisa muito importante que começou a aparecer aqui, ó, é que ele te pergunta se tu quer pagar em real ou franco. É a própria Wise que vai fazer a conversão pra ti. Se tu fizer a conversão da operadora aqui da máquina, tu vai pagar mais. Então tem que ficar ligado nisso. Só que isso não acontece sempre, isso acontece só em alguns casos. E olha que legal, o Bruno mostrou que a gente ganhou 5 centavos de desconto por litro de gasolina ou diesel. Aqui na Suíça tem algumas coisas que parece que, eu não sei, eu sinto que é um pouco mais atrasado, mas de um jeito positivo até. Por exemplo, tu ganha essas coisas aqui no mercado que tu pode depois trocar por prêmios. A própria marca de café que eu fiz aquele shorts sobre tu ir juntando ali os pontos e depois trocar por um grão de ouro de café. Olha que legal, aqui na Suíça a gurizada pode andar de moto, legalmente, né? Como num dia normal de semana aqui na Suíça, agora o que a gente vai fazer é pegar as compras, ir pra casa, provavelmente fazer um rango, a gente vai treinar, é claro, talvez trabalhar mais um pouco, e tem um artigo que eu tô terminando que eu vou publicar na nossa plataforma para quem for membro. A gente tá aqui em uma das montanhas do cantão de Ticino. Essa montanha aqui, na verdade, se tu assistiu o último vídeo que a gente publicou, tu talvez reconheça essa montanha. A gente tá aqui na casa da pessoa que deu de presente pra nós uma galhada de cervo quando a gente tava fazendo aquele vídeo sobre tentar conseguir uma galhada de cervo, encontrar cogumelo e subir até o topo. No final a gente só conseguiu a galhada e a gente ganhou dele. Mas, olha só, olha que doido. Dessa vez a gente realmente encontrou uma galhada ali. Só que, não sei, ela tava há muito tempo já no solo. Acho que ela começou a apodrecer, não sei. Não é nem 10% do que foi a galhada que a gente ganhou de presente dessa pessoa. E é por isso que a gente vai entregar de presente essa faca aqui. Essa faca aqui é lá do Rio Grande do Sul. Isso aqui é um cabo feito de... eu acho que é joelho de carneiro, não tenho certeza. A lâmina é feita de disco de arado. E ela é bem artesanal. E é uma faca muito boa, porque eu tenho outra. Enfim, e a gente trouxe aqui direto do Brasil. Vai ser um presente bem da hora de dar pra ele, porque pra mim foi muito legal ter recebido aquela galhada. Semana passada era aniversário dele, mas a gente não conseguiu vir, porque a gente tava olhando pra comprar um carro. Daí, enfim, se tu já comprou o carro, tu sabe como é que é. E a gente não conseguiu vir. Mas hoje a gente conseguiu vir, só que ele não tá em casa. Então a gente escreveu um bilhetinho bem fofinho, minha esposa escreveu um bilhetinho bem fofinho. E a gente vai deixar aí na porta pra ele. E dessa vez a gente quer chegar até o topo da montanha. Vamos ver se a gente consegue. Ele teve a sorte, ele achou as duas aí. Tomar um banho numa banheirinha ao ar livre, olhando as estrelas de noite. Nossa, tem água! Hoje é domingo, então, pra falar a verdade, a gente costuma trabalhar bastante no domingo, também no final de semana, mas sempre que é possível, a gente gosta de dar um rolê. A gente tem vindo muito aqui fazer hiking nas montanhas na Suíça. A gente também gosta muito de ir pra Itália, que é muito perto daqui, e aí lá na Itália a gente vai em restaurante, vai em café, pizza. E a gente não costuma fazer os mesmos caminhos. Só que hoje a gente teve um motivo especial para voltar aqui nessa montanha que a gente já tinha feito esse caminho, que foi, como vocês viram, para entregar um presente para uma pessoa ali que tinha dado um presente pra gente antes. Essa casa aqui... Nossa, tá demolida a casa aqui, olha só. Realmente, morando na Suíça, só tem um final de semana entediante se tu quiser, porque tem muita coisa legal para tu visitar. E é muito louco porque a gente já andou em várias montanhas aqui da volta. E cada montanha é meio única, assim. Vamos lá. Tem uns buracos aqui, ó. Bom, acho que é por aqui. Tem um buraco ali. Chiado. Caraca, muito louco. Sim, acho que é. Aquela fonte de água tá fazendo um barulho muito estranho. Eu pensei, caralho, um javali. Isso aqui tem javali. Porque caso tu não saiba, tu não olhou o outro vídeo, o nosso amigo falou que tem javali aqui e os bichos atacam. Pelo que a gente viu, o caminho é por aqui. Passar na casa da pessoa. Uma patente, será? Agora já de volta à civilização, olha o que a gente encontra. Que casa linda, meu Deus. Essa música a gente tá escutando lá do topo da montanha. Chegamos em casa, nem preciso dizer que eu tô destruído. Isso aqui é uma costela de porco, 14 o quilo. Tá caro ou barato pro Brasil? Imagino que no Brasil deve ser... não, no Brasil deve ser metade do preço, né? Agora vamos falar de um negócio muito importante e muito bom quando a gente fala de Suíça, que é segurança.
Porque como tu já deve saber, a Suíça é um dos países mais seguros do mundo. E inclusive, de acordo com o World Population Review, se eu não me engano, a Suíça está colocada em 6º lugar. O primeiro lugar é a Islândia, caso tu esteja se perguntando, mas eu acho que, 6º lugar já é um ótimo ranking aí em relação à segurança para tu não ter que se preocupar em ser assaltado. E isso é uma coisa que, eu acho importante pra caramba quando tu tá pensando em criar tua família. E inclusive uma experiência de um amigo meu do curso de italiano, uma vez ele sacou 3.000 francos para comprar um carro, ele colocou isso numa mochila, esqueceu a mochila, na verdade o filho dele esqueceu a mochila na parada de ônibus, eles voltaram horas depois e a mochila com dinheiro ainda estava lá. E claro, não quero dizer que na Suíça nunca vão te roubar, nunca, se tu deixar alguma coisa num lugar, nunca ninguém vai pegar. Pode ser que peguem, tá ligado? Por exemplo, bicicleta que tu deixa desacorrentada, pode ser que roubem, ainda mais dependendo da região que tu tiver, como por exemplo em Geneva ou algum centro urbano grande, mas é inegável que, estatisticamente, a chance de te roubarem é muito menor. Essa aqui é a famosa barragem do filme 007 GoldenEye, talvez tu não esteja familiarizado, vale a pena olhar, ver como é que é a barragem no filme e como é que ela é aqui na vida real. E a gente trouxe aqui nesse lugar para falar sobre uma coisa, mais um aspecto da vida na Suíça que tanto eu quanto a minha esposa concordamos. Esse aspecto é sobre tu levar a vida com mais tranquilidade. Eu não sei se talvez por causa da natureza aí na volta, porque no Brasil também tem muita natureza, ou mais provavelmente pelo excesso de falta de problema. Mas por algum desses motivos, a vida aqui simplesmente ela parece que é um pouco mais tranquila. E eu sei que muitas pessoas que moram aqui na Suíça, não necessariamente suíços, mas até estrangeiros, têm 1001 coisas para reclamar da Suíça sobre vários problemas, sobre não ter tanta vida, não ter tanta coisa pra fazer, mas a verdade é que chega a ser ridículo tu ficar procurando problema nesse lugar aqui. Mas isso é uma coisa que tu consegue perceber até mesmo nas pessoas no dia a dia. Tu vai lá num bar, por exemplo, às 5 da tarde, já tá o pessoal lá bebendo alguma coisa, fazendo uma social com os amigos, com os colegas de trabalho. Às vezes tu vai numa cafeteria e tu vai ver o pessoal tudo tomando um cafezinho, e não um cafezinho de 15 minutos pra já ir trabalhar, não, um cafezinho ali de 1 hora, conversando, fazendo uma social, talvez a tarde toda, se o cara não tem outra coisa pra fazer. Mas olha que interessante, falando aqui sobre a barragem. Eles secaram essa barragem aqui e o que acontece? Esse vale tem ouro e muitas pessoas cogitaram descer até lá embaixo pra tentar garimpar o ouro que supostamente tinha ali embaixo ou encontrar os tesouros que tinha ali embaixo. Mas eu até vou te dar uma sugestão, se tu for uma pessoa que sente a necessidade de estar rodeado de pessoas, de ter muitos amigos, tá toda hora ali com gente, que é tu fazer uma faculdade, por exemplo, tu fazer um curso presencial, lógico. Pode participar, por exemplo, do Migros School Club, eu acho que é o nome, que eles dão diversos cursos, fazem diversas atividades e pode ser uma excelente forma de tu fazer um networking. E talvez você esteja se perguntando, né, nossa, mas é muito caro estudar aí, quanto que tu vai pagar por ano para fazer uma faculdade na Suíça, um mestrado, uma pós-graduação? E, na verdade, não é caro. Aqui na Suíça, para tu fazer uma pós-graduação, para tu fazer uma faculdade, tu consegue gastar muito pouco. Inclusive em faculdades renomadas, como na ETH Zurich. Eu não lembro os valores agora de cabeça. Eu vou falar que é 2.000 por ano, mais ou menos. Mas eu vou colocar aí na tela o valor certinho no exemplo da ETH Zurich para tu fazer um bacharelado ali. Então, realmente vale muito a pena. Por exemplo, o antigo dono desse carro aqui que a gente comprou, ele falou que o filho dele, por exemplo, pagou 2.000 e poucos francos no ano para ele fazer um mestrado lá nos Estados Unidos, só que ele fez pela faculdade daqui, alguma coisa assim. Bom, um ponto legal aqui da vida na Suíça é que a rádio, apesar de ser paga, é boa. As notícias são legais. Olha que legal as vacas ali. Eu não poderia pensar um lugar melhor de finalizar esse vídeo do que aqui em Minusio, na frente do Lago Maggiore, ao lado de Locarno. O verão aqui na Suíça tá chegando e vocês ainda vão ver muito vídeo aqui sobre o Lago Maggiore, o Lago de Lugano. A gente gosta muito de vir aqui fazer stand-up e isso certamente faz parte de como é a vida aqui na Suíça, esses momentos. E é muito legal porque mesmo antes da gente ter o carro, a gente vinha muito para esse lugar aqui porque a estação fica logo aqui atrás. A gente podia vir de trem carregando o stand-up, a gente descia aqui, ficava aqui na grama, largava os pertences ali sem nenhum perigo de que alguém fosse pegar alguma coisa, ficar o dia inteiro na água aí. E claro, isso que nem é verão ainda, quando é verão mesmo, isso aqui fica com um movimento muito legal, tem barraquinha aí vendendo gelato, tem um pessoal que mais pra lá que coloca stand-up pra teu lugar, se tu não tiver stand-up e tiver a fim de praticar. Isso aqui realmente é um lugar muito especial, como muitos outros na Suíça. A gente tá só escolhendo uns lugares assim, pelos quais a gente tá passando pra mostrar, não é nada muito escolhido a dedo, porque a real é que se tu quiser, qualquer lugar aqui na Suíça, tu consegue encontrar coisas legais pra tu fazer. Por esse vídeo é isso, eu espero realmente
realmente que tu tenha gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil para ti. Se foi, considera se inscrever no canal, curtir esse vídeo, e se tu tá pensando de fato em se mudar para a Suíça, tu tá querendo levar isso a sério, eu te convido a dar uma olhada aqui no vídeo introdutório sobre a área de membros do canal. Considera clicar aqui em Seja Membro e se tornar membro, para tu estar recebendo acesso aos conteúdos exclusivos que a gente publica para os membros aqui do canal, fora um monte de outras coisas legais que a gente tem. Enfim, se for para ti, eu te vejo na área de membros. No mais, esse foi o vídeo, eu te vejo no próximo e até mais.